Olá pra você, como é que está o seu dia hoje? Eu sou Camila Mendes e, gente, hoje vamos finalmente para mais um vídeo da série A Pesquisa Científica. Eu sei que eu dei uma parada, mas esse ano a meta é voltar, tá? Pelo menos no mínimo um vídeo por mês a respeito dessa série para a gente ir avançando na construção de um projeto de pesquisa como um todo, beleza? Então, hoje vamos falar sobre a construção de objetivos gerais e específicos. Então, bora lá! Gente, antes de começar o vídeo, eu sei que os sons dos meus últimos vídeos não ficaram legais, né? Agradeço demais por vocês terem ressaltado isso para mim, né? Ter sinalizado esse problema, isso ajuda muito para a qualidade, né, do que eu vou apresentando aqui para vocês. E nesse mês o foco foi melhorar isso, né? Eu tenho dividido, compartilhado lá no Instagram esse problema, essa questão, né? Como é que a gente tem resolvido. Deu problema no meu som, deu problema no som do celular do meu namorado, de Rodrigo, né? Enfim, ganhei um microfone de lapela e eu tava super empolgada para usar ele para esse vídeo e eu acabei descobrindo que, na verdade, eu preciso de um adaptador para funcionar. Eu tava testando ele e, nossa, tem diferença, sim. Olha eu sem ele, olha eu com ele. Aí quando eu fui ver, não tava pegando. O microfone tava, os dois estavam igual que eu tava testando. Mas enfim, vou ajeitar esse adaptador. Eu fiz uma maracutaia aqui, compartilhar no Instagram também. E eu acho que agora vai dar certo. Então, bora lá para esse vídeo. Então, gente, vamos falar sobre objetivos, né? Primeiro, dando uma pequena introdução, já falei nos outros vídeos para vocês, né? O quão é importante a gente deixar o nosso projeto amarradinho, né? O mais alinhado possível. E eu gosto de destacar 3 elementos, tá? Que eu acho que são os principais mesmo, que a gente deve focar para deixar esse projeto alinhado, que é a nossa questão de pesquisa, os nossos objetivos e a nossa metodologia, tá? Isso tem que estar muito redondo, tá? Tem que estar um negócio bem, sabe, um se encaixando com o outro. Claro que, gente, o projeto de pesquisa como um todo é importante, tá? A introdução tem que estar relacionada à justificativa, a hipótese, os pressupostos são muito importantes, a sua fundamentação teórica, ou referencial, ou revisão, com certeza, mas assim, você tem que elaborar o seu trabalho como um todo, colocar ele em pé e ele parar em pé, como diria a minha orientadora, né? Ele tem que ficar sustentável, né? Tem que estar bem embasado, bem fundamentado. Mas, didaticamente falando aqui para vocês, eu quero que dá uma destacada, certo? Nesses 3 elementos. Então, a gente já falou de questão de pesquisa por aqui, de problemas de pesquisa, de elaboração de questão de pesquisa, certo? E hoje eu quero falar sobre a elaboração dos objetivos. Então vamos lá, a gente tem que elaborar uma questão de pesquisa, beleza? E elaborar objetivos que nos levarão a resultados, né, que irão responder a nossa questão de pesquisa. E a gente tem que elaborar a metodologia de forma que a gente consiga fazer o que você botou nos objetivos, né? E essa metodologia vai nos levar aos resultados que você colocou no seu objetivo e, consequentemente, irão responder a sua questão de pesquisa. Deu para entender como tudo está interligado? Então, o objetivo é a meta do seu projeto, né? Aonde você quer chegar no seu projeto. Qual é o objetivo do seu projeto de pesquisa? Assim como a gente faz metas para a vida, né? Metas diárias, né? De atividades diárias. Vamos lá, vamos só para um exemplo. Qual seria o objetivo geral do meu mestrado? O objetivo geral do meu mestrado é eu apresentar, né, elaborar uma dissertação de mestrado. O que eu preciso fazer para eu atingir esse objetivo geral, esse objetivo grandão, esse objetivo ampliado? O que eu preciso fazer? Primeiro, o objetivo é específico, né? Primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso pagar as disciplinas do meu mestrado para conseguir os créditos, né? Segundo objetivo que eu preciso fazer, eu preciso apresentar trabalhos em eventos. Terceiro objetivo, eu preciso elaborar o meu projeto de pesquisa, né? Isso bem mais direcionado para a questão da dissertação. Quarto objetivo específico, eu preciso apresentar o exame de qualificação, né? Eu preciso qualificar o meu projeto de pesquisa. Eu preciso submeter meu projeto de pesquisa para o Comitê de Ética em Pesquisa. Eu preciso coletar os dados da pesquisa. Então, isso tudo são pequenos passos, pequenas metas para eu atingir a meta grandona lá, né? Para eu finalizar o meu mestrado. Então, essa é a perspectiva dos objetivos. Num projeto de pesquisa, a gente elabora o objetivo geral e os objetivos específicos. Por isso que eu dei esse exemplo, né, da meta grandona e as pequenas metas, né, o passo a passo que a gente precisa fazer
tá? O que que a gente precisa fazer, o que que a gente precisa atingir para que a gente consiga atingir aquele objetivo grandão, né, que está totalmente alinhado à sua questão de pesquisa, que vai ajudar a responder a sua questão de pesquisa, que esse é o foco, você elaborar uma questão de pesquisa e com a sua pesquisa, né, implementada, você conseguir responder a sua questão de pesquisa. Então vamos lá, gente, a gente precisa, na construção do nosso projeto, elaborar um objetivo geral, certo? Um apenas, que é o geralzão, e alguns objetivos específicos, né? Por que eu digo alguns? Alguns autores falam que o ideal é de 3 a 5 objetivos específicos, tá? Pelo menos 3 e no máximo 5, mas isso vai depender muito de trabalho para trabalho, vai depender muito da abordagem que você está utilizando, se está utilizando quantitativa, se está usando a abordagem qualitativa, porque assim, quando a gente está em trabalhos de perspectiva quantitativa, a gente tem a tendência de colocar mais objetivos específicos. E quando a gente está num trabalho com uma abordagem mais qualitativa, indique-se uma menor quantidade de objetivos específicos, né? Porque é um trabalho bem cansativo, bem amplo, né? Mais teórico, que você precisa, né, dar uma aprofundada maior em pequenas coisas. Então, tem que ser factível, né? Você tem que conseguir fazer aquilo. Então, por isso que vai depender bastante, tá? Da sua questão de pesquisa, do que você quer fazer. Então, vamos começar com a construção do objetivo geral, tá, gente? Quando a gente vai construir o nosso objetivo geral, muitas vezes eu até assim digo que você pense dessa forma no início para você que está começando a construção, né? Que eu acho que facilita demais. Quando eu tô com os meus mentorandos, né, e a gente elabora a nossa questão de pesquisa juntos, aí eu vou. Agora vamos pro objetivo. E a gente acaba finalizando nosso objetivo geral, a pessoa normalmente fala: Ah, Camila, mas tá igualzinho a minha questão de pesquisa, é isso mesmo? gente, muitas vezes acaba sendo como se fosse uma afirmativa da nossa questão de pesquisa. Nosso objetivo geral está totalmente ligado à nossa questão de pesquisa. Mas claro, isso pode ser alterado mais para frente, conforme a gente vai lendo mais, conforme a gente vai construindo, né, com o avançar da construção do projeto de pesquisa, isso pode mudar, né? Mas de início, muitas vezes gente. Muitas vezes está relacionado e muitas vezes até fica dessa forma mesmo, certo? Então vamos para o primeiro exemplo prático aqui, né? Vocês sabem que eu gosto de praticidade. Então bora lá. Nesse outro vídeo, né, no outro vídeo sobre problema de pesquisa, eu dei 2 exemplos que eu vou trazer para cá para a gente montar os objetivos desses exemplos, certo? Eu vou ler aqui, tá? Que tá no computador. Então o primeiro exemplo foi o tema saúde do trabalhador, certo? Que teve como pergunta: quais são as causas de estresse dos profissionais de saúde que atuam nas unidades de terapia intensiva? Então, essa foi a pergunta da nossa questão de pesquisa que a gente levantou como exemplo. Como objetivo, a gente poderia colocar o quê? Identificar, né, as causas de estresse dos profissionais de saúde que atuam nas unidades de terapia intensiva. Isso é um objetivo, você quer identificar quais são essas causas. Então, esse é o seu objetivo geral para responder, né? Quais são as causas? É a sua pergunta. O que eu tenho que fazer para responder essa pergunta? Identificar quais são as causas. Então, eu vou aplicar uma pesquisa que vai, né, trazer listado mesmo quais são essas causas, descritos. Então, bora para outro exemplo. No outro exemplo, vocês conseguiram entender também por que eu botei que o objetivo como se fosse uma afirmativa da questão, né? Não parece? Então, vamos lá. O outro exemplo que eu dei lá naquele vídeo, né? O tema, infecção por essa doença aí que tá causando hoje em dia. Não posso falar o nome, porque senão a distribuição do vídeo cai. Então, gente, vocês vão subentender, tá? Pergunta: o que a população do estado de São Paulo tem feito para se proteger dessa nova doença? Essa foi a pergunta. E qual é o objetivo que a gente pode formular, né? O objetivo geral: levantar as medidas de proteção contra essa nova doença que a população do estado de São Paulo tem utilizado, por exemplo, né? E, claro, gente, isso aqui é uma inicial, certo? A gente vai reelaborando conforme a gente vai lendo mais sobre o assunto, a gente vai vendo quais são os termos que o pessoal tem utilizado nos artigos. Enfim, eu quero que vocês peguem a essência do que é a construção desse objetivo, certo? Pronto, aí, gente, para elaborar esses objetivos, eu quero que vocês se pensem sempre em 4 fatores que vocês precisam considerar para construir os objetivos de vocês, certo? Esses fatores fui eu que separei, né, de forma mais didática para explicar para vocês, que é algo que eu vejo sempre nos meus mentorandos e o que é essencial para a gente
identificar nesses objetivos, fazer, né, para escrever esses objetivos. O primeiro fator que eu quero que vocês tenham em mente é o que eu já falei. A gente sempre vai alterar. Você faz uma primeira vez e aquela primeira vez não é obrigatório, não se pressione tanto, certo? Para você fazer perfeito, né? Uma questão de pesquisa perfeita logo de cara, um objetivo geral perfeito logo de cara. Não se pressione quanto a isso. Tira o que está na sua cabeça e coloca no papel e com o tempo, conforme você vai fazendo as leituras e você vai construindo seu projeto de pesquisa, você vai entendendo, né, qual é a melhor forma de escrever, qual é a melhor forma de realmente colocar para fora aquilo que você quer fazer, digamos assim, certo? De modo mais compreensível. Então, não se prenda quanto a isso. Coloca para fora o que você quer. Eu quero essa questão de pesquisa, responder isso daqui, e eu quero esse objetivo geral. Pronto, depois você pensa nos frufrus, né, nos sinônimos, na coerência e tal, esses negócios, tá? Não se prenda quanto a isso. Não coloque amarras na sua criatividade, certo? De início. Primeiro a gente coloca para fora e depois a gente aperfeiçoa. O segundo fator que você tem que ter em mente é que você precisa colocar os verbos no infinitivo, tá? Não é bebendo, não é beberei, não é comerei, comendo, comeu, não é, é no infinitivo, certo? Então não é levantando dados dos profissionais de saúde, não, é levantar dados, é identificar, é analisar, é prescrever, é construir, certo, gente? É sempre no infinitivo. O que você quer fazer? É isso que você vai dizer ali. O que você quer fazer para responder a sua questão de pesquisa. Terceiro fator e um dos mais importantes aqui, certo? Qual o verbo que você vai utilizar? Gente, o verbo, a escolha do verbo é um exercício constante. É mais isso que a gente precisa focar realmente, tá? Você precisa escolher o objetivo, o verbo certo que você vai usar. Isso é muito, extremamente crucial para o desenvolvimento do seu projeto e para a coerência da construção dele, tá? Então se atente quanto a isso. Vocês observaram que nos dois exemplos eu usei dois verbos que são bem parecidos, na verdade, que foi o identificar. Qual é? Peraí. Que foi o identificar e que foi o levantar. Normalmente esses verbos estão muito em pesquisas quantitativas, também podem ser colocados em qualitativas, né, dependendo do que você vai querer identificar ou levantar. Mas vocês compreendem que é como se você fosse pontuar, descrever, né, dar mais essa compreensão, identificar. Eu quero ver qual é, eu quero descrever qual é, né? Então, assim, você pode levantar, você pode colocar no dicionário de sinônimos, né? E se você quer analisar, a gente traz um negócio, um aprofundamento teórico maior, né, um cuidado maior, é realmente uma análise que você vai fazer. Então a gente sempre vincula algo mais, uma maior complexidade, né, da gente desenvolver aquele objetivo, né, sempre é muito vinculado a pesquisas qualitativas, mas também tem quantos com esse verbo. Então a gente precisa ver qual é o verbo que a gente vai utilizar, né? Se você quer analisar, se você quer conhecer, quais são os verbos, as possibilidades de verbos que eu posso utilizar para conhecer? Pode ser dicionário de sinônimos? Pode, mas o que eu indico de verdade é a taxonomia de Bloom. No outro vídeo, né, onde eu falo sobre estrutura de projeto de pesquisa, eu falei um pouquinho dessa taxonomia, mas eu prometi que eu ia falar mais nesse vídeo. Então vamos lá. A taxonomia de Bloom, ela foi criada, né, para a área da educação, mas é muito bem aplicado, né, para a construção de verbos do projeto de pesquisas em gerais, tá? A gente pode utilizar e abusar das taxonomias de Bloom, eu mesma adoro. E o que é essa taxonomia, né? Essa taxonomia, ela vai trazer para você os diferentes domínios cognitivos que a gente quer atingir, o que significam esses domínios e quais verbos a gente pode utilizar dentro daqueles domínios, né? Então, eu vou botar uma imagem aqui agora para vocês, certo? Que vocês estão vendo aí um exemplo de taxonomia de Bloom. Se você colocar taxonomia de Bloom no Google Imagens, você vai ver várias imagens, né, representando essa taxonomia. E aqui no link embaixo eu vou deixar um artigo também que fala mais sobre ela, se você quiser aprofundar mais essa leitura. Então aí, por exemplo, você vê quais domínios cognitivos, você vê conhecimento, você vê compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. E ele diz ali o significado, né? O conhecimento é se você quer fazer isso, isso, isso e isso. Compreensão é isso, aplicação é aquilo, análise é aquilo. Então, a depender do que você quer realmente, você consegue selecionar os verbos mais adequados. Aí embaixo ele te dá a lista de verbos que você pode utilizar. Gente, que maravilha essa taxonomia de Bloom. Olha, dá a lista para você. Então, é maravilhoso. Eu super aconselho vocês a utilizar essa taxonomia. É uma mão na roda, ajuda muito. De verdade, gente. Podem usar e abusar dela.
Adoro facilidades, coisas que facilitam a nossa vida, eu gosto bastante. Essa é a lista de verbos que você pode utilizar de acordo com o que você quer fazer. Se você quer avaliar, você pode fazer o quê? Nossa, aqui tá muito pequeno. Você pode apreciar, você pode eliminar, você pode escolher, ordenar, certo? Enfim, validar. Aqui você pode escolher os seus verbos. E pronto, esses já foram 3 fatores. O último fator que eu quero destacar para vocês, né, o quarto e último, é também o que eu já falei para vocês, né, que o verbo que você escolher vai depender muito da abordagem da pesquisa que você quer utilizar, certo? Se é abordagem qualitativa, quanti-quali, ou abordagem quantitativa, tá muito relacionado. Então, é interessante que a gente interligue quanto a isso também. Por exemplo, quando a gente fala em compreensão, muitas vezes isso está muito relacionado à pesquisa qualitativa, né, onde a gente procura desvendar os fenômenos, se aprofundar mais em conhecer mais sobre determinados fenômenos. Quando a gente fala, por exemplo, em avaliação, a gente traz muito essa questão quant também, ou quanti-quali, certo? Mas enfim, isso aqui não é regra, tá? O que eu tô falando aqui. A questão é, o que você vai querer fazer, né? Qual abordagem você vai utilizar, qual é o seu tipo de pesquisa, tudo está interligado para você montar os objetivos certos. E de novo, você pode montar de início e depois, não, acho que isso aqui não está adequado, vai mudando, né? Coloca um verbo, coloca outro e vai vendo. Vai conversando com o seu orientador, tá? É muito importante, tá? Gente, para a construção desse processo. Então é isso, gente. Essa é a questão dos objetivos, certo? E agora, e assim, eu falei tudo isso na perspectiva muito do objetivo geral, mas isso também você pode levar para os objetivos específicos, tá bom? Mas vamos focar o que é os objetivos específicos. Os objetivos específicos são o que você quer alcançar, né? As pequenas coisas, suas pequenas metas que você quer alcançar para você conseguir atingir o seu objetivo geral. Então, os objetivos específicos têm a característica de destrinchar o objetivo geral, né? De fragmentar o objetivo geral. Quais são os passos que devem ser atingidos para garantir que o geral seja atingido. Então, assim, isso é um exercício que a gente vai fazendo realmente, né? Para a gente conseguir construir esses objetivos de forma bem direita, tá, gente? Então, assim, tem um autor, né, de metodologia, o tal de Richardson, tá? Publicou um livro em 1999, onde ele traz 3 aspectos que os objetivos específicos precisam ter. Eu acho bem interessante esses aspectos, eu vou trazer aqui para vocês, tá? A título de conhecimento mesmo, não é regra, mas é o que ele orienta e eu acho bem interessante. Então, ele diz assim, que em uma pesquisa, os objetivos específicos precisam, pelo menos, ter cada um desses 3 aspectos, tá? Precisa ser um objetivo específico para cada um desses aspectos, pelo menos. De novo, isso não é regra, né? Mas é uma orientação interessante para quem está começando. Então, primeiro, precisa ter um objetivo exploratório, certo? Que é quando o quê? O pesquisador ele identifica, ele vai levantar, ele vai descobrir, ele vai conhecer, ele vai buscar informações, né, necessárias para esse assunto, para esse tema, tá? Então, primeira perspectiva exploratória. A segunda perspectiva que ele traz é que o objetivo precisa ter um objetivo descritivo, que é o quê? Quando o pesquisador ele vai descrever, ele vai trazer conceitos sobre aquela determinada temática, certo? E ele fala, por último, que tem que ter pelo menos um objetivo explicativo, que é o quê? Quando o pesquisador ele vai analisar, verificar, avaliar, comparar, explicar alguma informação. Então, eu achei bem interessante e eu decidi trazer aqui para vocês. Então, né, para encerrar já esse assunto, eu quero trazer alguns exemplos práticos para vocês quanto à construção de objetivos. O primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês, gente, é dentro daqueles 2 exemplos que eu já trouxe, né? Quais são as causas e o objetivo geral? Identificar as causas dos profissionais de estresse dos profissionais de saúde que atuam nas unidades de terapia intensiva, né? Então, claro que, gente, aqui eu não vou focar aí, a gente precisa determinar que UTIs são essas, né? Quais unidades de terapias intensivas são essas. E assim, elementos que você pode colocar ou não no seu objetivo geral, nos objetivos específicos. Isso é muito variável, mas tem pessoas que não gostam de colocar locais e período, certo? Isso porque local e período você vai voltar na sua metodologia. Eu concordo, tá? Eu acho que não tem que colocar essas coisas. Mas só para vocês compreenderem melhor, tá? Para ficar de uma maneira mais didática, para vocês compreenderem um pouco a intenção do projeto de pesquisa, já que a gente aqui não está falando de um projeto de pesquisa ao todo, né? A gente está dando exemplos.
Então, evita colocar local e período nos objetivos, mas se você achar que é pertinente, coloque, certo? Isso aqui são só sugestões. Por exemplo, identificar as causas de estresse dos profissionais de saúde que atuam nas UTIs. Quais seriam os objetivos específicos, né? Primeira coisa, caracterizar quem são esses profissionais de saúde, né? Trazer qual a profissão deles, quanto tempo eles atuam, né? Idade, especializações, tempo de formação, enfim. Normalmente a gente primeiro caracteriza a amostra. Tem pessoas até que não gostam de colocar esse primeiro objetivo específico porque diz que isso já está implícito à pesquisa, mas eu sempre gosto de colocar, de especificar, certo? Ou isso pode ser um primeiro objetivo específico. Qual pode ser os segundos objetivos específicos? Descrever em si quais são essas causas de estresse, né? Descrever as causas de estresse levantadas, identificadas pelos profissionais. Ou, se você for fazer uma observação participante, né, nesses cenários, você mesmo vai identificar quais seriam essas causas de estresse, né? Então, você com a sua observação poderia identificar quais são essas causas e fazer entrevistas com os profissionais para ver quais são as causas que eles identificam, enfim, isso vai depender muito da sua pesquisa, enfim, eu já estou viajando aqui com a pesquisa, mas é uma pesquisa legal, hein? Mas o que mais você precisa fazer para atingir esse objetivo geral? Você precisa caracterizar os profissionais de saúde, você precisa realmente levantar quais são essas causas, você pode descrever, né, quais são os fatores desses ambientes, você pode trazer ferramentas, questionários que já estão validados aí, né, que já são construídos para você atingir esse objetivo geral, enfim, as possibilidades são inúmeras, certo? Então, vamos para outro exemplo. Um exemplo com o tema de saúde mental, com a pergunta: quais ferramentas e estratégias os graduandos de psicologia utilizaram para promover a sua saúde mental no período de quarentena, né, durante o ano de 2020? Foi um período muito difícil para toda a população no geral. Então, o objetivo geral poderia ser descrever, tá? Só descrever ou analisar, que vocês estão vendo a diferença? Descrever quais são as ferramentas e estratégias ou analisar as ferramentas e estratégias utilizadas por ele. A gente vê que analisar tem um aprofundamento maior, né? Eu colocaria analisar, para ficar um negócio mais completo. Então, descrever ou analisar as ferramentas e estratégias utilizadas pelos graduandos de psicologia para promover a sua saúde mental no período de quarentena. Gente, lembrei agora de um outro fator que é interessante acrescentar, viu? Então, vamos acrescentar mais um fator aí. O quinto fator, coloque apenas um verbo por objetivo, tá? Na construção dele, apenas um verbo. Beleza. O que poderiam ser os objetivos específicos? Caracterizar os graduandos de psicologia, é claro, conhecer a percepção desses graduandos, né, sobre o cuidado da saúde mental durante o período de quarentena e analisar ou descrever as ferramentas e estratégias utilizadas pelos graduandos. Agora, por que eu trouxe esse aqui? Porque essa construção pode ter uma pegadinha aqui, tá, gente? Que a gente precisa analisar. Por exemplo, vocês estão vendo que o segundo objetivo específico, conhecer a percepção dos graduandos, poderia ser um objetivo geral? Vocês veem isso? E vocês veem que analisar as ferramentas de estratégia, né, descrever as ferramentas de estratégia, poderia ser um objetivo específico? Olha, isso eu quero que vocês se atentem, tá? Porque muitas vezes a gente constrói um objetivo específico e esse objetivo específico pode ser, na verdade, um objetivo geral. Então, o objetivo específico tem que estar dentro do geral, certo, gente? E nunca o contrário, não pode ter um objetivo geral ali no meio dos específicos. Aí, epa, tá errado. Então, talvez o seu objetivo geral seja outro, né? Por exemplo, se a gente botasse como geral, analisar a percepção dos graduandos de psicologia sobre o cuidado de saúde mental durante o período de quarentena. Vocês estão vendo que é mais abrangente? E entre os objetivos específicos estariam levantar, né, quais são as ferramentas e estratégias que eles utilizaram para promover a sua saúde mental. Então, esse poderia ser apenas um objetivo específico, certo? Então, tudo isso depende do que você quer realmente, tá? Com o seu projeto. Então, tome cuidado quanto a isso. Vamos para um outro exemplo, tá? Um último exemplo aqui para iniciar esse vídeo, para ele não ficar muito comprido. Um exemplo de tema educação permanente e saúde. Como pergunta: como ocorre a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde na atenção primária à saúde do município de São Paulo? Você vê que é bem grandão, né? Bem abrangente. Então, olha só, a gente tem o como ocorre, tá?
essa perguntinha como, ela traz um negócio bem amplo, a gente entende que é um projeto bem amplo. Então, quando a gente coloca quais são, o que, né, são perguntas mais delimitadas. Agora, o como, vocês compreendem que tem uma construção metodológica maior, né, para a gente atender, conseguir responder essa pergunta, certo? Muitas vezes é uma pesquisa quanti-quali, tá? É um negócio bem mais complexo, talvez. É, complexo. Então, como ocorre essa implementação na atenção primária? Quando a gente fala na atenção primária do município de São Paulo, quando a gente vai lá para a metodologia, a gente pode colocar uma amostra, certo, gente? 2 unidades para a gente analisar essa implementação, não é as unidades inteiras do município de São Paulo. Então, é isso que eu quero que vocês tragam como perspectiva, tá? É um objetivo geral. Aqui você não está delimitando nada. Qual é o objetivo geral que você quer atingir? Na metodologia que você vai trazer essas especificidades, certo? Então, objetivo geral, analisar a implementação da política de educação permanente e saúde na atenção primária do município de São Paulo. Com objetivos específicos, pode ser caracterizar as UBSs, certo? Ou profissionais de saúde, né? Posso trazer os profissionais aqui em questão. Identificar quais são as ações que foram implementadas, descrever como ocorreram essa implementação, posso avaliar a implementação dessas ações, da política. Enfim, esse foi o exemplo, certo? Eu queria ir destacando os diferentes elementos que vocês que podem aparecer durante a construção, né? Porque, assim, é realmente um exercício, gente, da gente sentar a bunda na cadeira mesmo e ir escrevendo e ir considerando esses pequenos aspectos, tá? Para a construção. E é muito importante a atuação, você perguntar, você buscar ajuda para o seu orientador, a sua orientadora a respeito disso, certo? Então, era isso que eu queria trazer para vocês a respeito de objetivos. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado vocês, certo? Coloque aqui embaixo se ficou alguma dúvida, se não ficou compreensível, se você quer acrescentar alguma coisa, se você acha que eu deveria ter falado outra coisa diferente, pode colocar aqui e contribuir, tá? Para a construção do conteúdo aqui do canal. Então, já vou pedir também para vocês darem joinha nesse vídeo. Eu nunca sei como acaba, mas enfim. Dá um joinha aqui nesse vídeo, né? Se inscreve no canal para ajudar aí no crescimento. Dá o seu feedback. Já me segue lá no Instagram também, que diariamente eu posto sobre a minha rotina, posto dicas, né? Vocês fazem perguntas, eu respondo por lá. Lá eu tenho uma comunicação bem mais próxima diária com vocês. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Até mais.